Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. E eu tenho certeza absoluta que se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você já me ouviu falar várias vezes sobre ações pagadoras de dividendos, boas pagadoras de dividendos, ações baratas, etc. Esse é um dos temas que a gente mais aborda aqui no canal, porque ações como essa, justamente com essas características, são ações que podem trazer um retorno bem interessante no longo prazo e são ações muito interessantes também para quem quer começar a investir na Bolsa de Valores com foco na geração de renda passiva. Tem um tempinho que eu não trago vídeos nessa linha aqui, nessa pegada para vocês, por isso hoje eu resolvi comentar sobre 5 empresas que são boas opções para quem busca receber dividendos, renda passiva na Bolsa de Valores e também vou te mostrar 5 passos para analisar e selecionar as melhores ações com foco no recebimento de proventos. Isso tudo, é claro, eu vou te falar depois que você que já é de casa, já entra aqui no Valor em Ação sem pedir licença, deixar o like aqui no vídeo que está mais completo do que nunca, beleza? Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal que vai te ajudar a ser um rico a mais no mundo e não um trouxa a mais no mundo como muita gente. Se você for depender de banco, do governo, para garantir o seu futuro financeiro, um bom futuro financeiro, você vai ser só mais um trouxa a mais no mundo, como eu também já fui. E eu sei que você tem cara de um rico a mais no mundo e não de um trouxa a mais no mundo. Tô olhando aqui para sua cara, você tem muito mais cara de um rico a mais no mundo, com absoluta certeza, né? E antes de partir para as ações, é sempre válido lembrar, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, beleza? As empresas que eu vou trazer são apenas exemplos e cabe a você decidir quais que você vai comprar e investir, dentre essas e muitas outras ações interessantes na Bolsa de Valores também. Na verdade, o melhor do vídeo mesmo é a lógica por trás das escolhas de uma ação com essas características e eu vou te explicar tudo isso também, é claro, para que você consiga adquirir autonomia com o tempo para você analisar e escolher as suas ações por conta própria. A primeira ação da nossa lista é uma velha conhecida dos investidores, a Taesa, que é uma empresa que atua no segmento de transmissão de energia elétrica, tem um excelente histórico de pagamento de dividendos também. Desde 2012, a Taesa tem uma média de 11% ao ano de dividend yield e nesses 10 anos, o momento que ela teve o pior yield foi em 2019, quando ela pagou 6% em proventos. Ou seja, o seu rendimento foi bem bacana até no momento em que ela menos pagou dividendos. Além disso, a Taesa ela costuma distribuir proventos de forma recorrente nos meses de maio, agosto, novembro e dezembro, papai. Paga que nem um reloginho ali. O ponto que mais me agrada na Taesa é que ela consegue pagar bastante dividendos e ainda assim reinveste também para continuar sendo uma boa empresa, uma boa pagadora de dividendos de forma sustentável. A prova disso é que ela teve uma valorização bem expressiva também e não tem decepcionado os investidores que acreditaram nela nos últimos anos. Muito boa Taesa. A segunda empresa que a gente vai ver hoje é a BB Seguridade, uma ação que tem um dividend yield histórico que gira ali na casa dos 6% ao ano, mais ou menos, com o pagamento dos proventos de 6 em 6 meses, quase sempre em fevereiro e agosto. É uma boa pagadora de dividendos também, como o próprio nome já sugere, a BB Seguridade é o braço de seguros do Banco do Brasil e isso traz vantagem competitiva também para a empresa, é uma boa vantagem competitiva dentro do segmento de seguros. Só para você ter uma noção, ela é a mais lucrativa. Isso sem falar que os resultados também são extremamente previsíveis e mais sólidos do que o de muitas seguradoras do Brasil na Bolsa de Valores. Esse é um ponto fundamental e todo investidor, meus queridos, que busca receber dividendos precisa prestar atenção nisso aqui, pô. Não adianta nada você comprar ações de uma empresa instável, que um ano vai bem, no outro vai mal, no ano paga muito, no outro não paga nada. É preciso selecionar ações que lucram de forma consistente, recorrente, para que o pagamento de dividendos não seja às vezes interrompido do nada e deixe você como investidor na mão se o seu foco é esse, ou até mesmo que a empresa acabe perdendo os seus fundamentos por tentar manter pagamentos de dividendos insustentáveis. A terceira empresa que a gente vai ver hoje é a B3, a nossa Bolsa de Valores. Isso mesmo, normalmente os investidores, principalmente os iniciantes, ficam meio confusos ali na primeira vez que escutam isso, mas existe uma empresa por trás de todo o funcionamento da Bolsa de Valores e também é possível investir
nela. Essa é a B3, B3SA3. Sendo bem sincero, a B3 ela não tem um dividend yield impressionante, como você olha, como a Taesa, por exemplo, e muitas outras que a gente tem na Bolsa de Valores. A média histórica é de pouco menos de 5%, mas a gente precisa destacar que ela vem crescendo ano após ano e a tendência é que ela continue a crescer e aumentar os dividendos. Uma das coisas que eu sempre gosto de relembrar a vocês é que tão importante quanto analisar os dividendos atuais e do passado é você projetar os dividendos que a empresa poderá pagar no futuro e verificar o yield potencial em relação ao preço atual da ação também. Isso é muito interessante. Busque dividendos crescentes e consistentes, papai. O caso da B3 aqui, por exemplo, que eu estou te falando, é uma ação que comparada com as outras ali, com muitas outras, não paga um yield realmente alto, mas tem a possibilidade de aumentar bastante os seus proventos. O número de pessoas que estão começando a investir na bolsa não para de crescer e isso com certeza vai impactar positivamente os resultados da B3 no médio e no longo prazo também, mesmo que em momentos de juros altos e menos interessantes, né, para a principal área de atuação da empresa, os resultados sofram ali impactos negativos como agora, esse yield de mais de 5% ele pode ser considerado interessante por conta da expectativa de crescimento dos lucros da empresa nos próximos anos, no médio e longo prazo. Lembrando que essa queda acumulada de mais de 40% nas ações desde a máxima pode representar também uma boa oportunidade. Basta você olhar como os dividendos cresceram nos últimos anos, lucros, receitas, dividendos crescendo. Quem comprou em 2017, por exemplo, pagou mais barato na ação e recebeu 15 centavos naquele ano de proventos, mas quem comprou e segurou recebeu cerca de R$1 por ação em 2021. As ações são as mesmas, mas os dividendos cresceram bastante. É disso que eu estou falando, entendeu? A quarta ação que a gente vai ver é uma empresa que não poderia ficar de fora dessa lista, tanto pelo seu tamanho e importância para o mercado, quanto pela qualidade e eficiência também. Eu estou falando da Vale. Vale 3, gigante, uma das maiores empresas da Bolsa. Não é segredo para ninguém que a Vale é uma empresa de minério de ferro, de commodities, então todo mundo sabe que, gostando ou não, ela vai ser naturalmente bem mais cíclica do que outras empresas, então quem investe nela tem que saber disso. Não é aquele reloginho de dividendos que é a Taesa, por exemplo, como eu falei, mas apesar disso, papai, eu considero que a Vale é sim uma boa pagadora de dividendos para quem sabe investir nesse tipo de empresa. Obviamente, em momentos de dificuldade, por conta dos ciclos do minério de ferro, ela vai distribuir menos dividendos, vai passar por um aperto ou outro ali, mas nada fora do comum, uma empresa saudável, eficiente. Além disso, se você olhar o histórico de dividendos, você vai ver que a Vale ela paga um dividend yield muito bom, né, mas é bastante volátil. Em resumo, ela não é aquele tipo de ação que paga todos os anos os mesmos 7, 8, 10% de dividendos. Não é essa a característica dela, mas para quem compreende a dinâmica dos ciclos das commodities, sabe esperar os anos de turbulência passarem e principalmente para quem aproveita para acumular mais ações nesses períodos de baixa e consegue ter paciência necessária ali, ela pode ser uma ótima opção para compor uma carteira diversificada. O ano de 2021, por exemplo, é um ótimo exemplo para ilustrar isso daqui que eu estou falando para vocês. A Vale, desde 2016, vinha pagando yield bem baixo e do nada ela distribuiu mais de 20% em 2021, quando as ações estavam muito mais caras, diga-se de passagem, tinham se valorizado muito. Do nada não, né? Esse baita dividendo veio da geração de caixa da empresa. É claro, o dividendo não vem do nada, mas trata-se de um ganho de capital absurdo, além de bons dividendos para quem comprou na baixa do ciclo e segurou. A quinta e última ação que a gente vai ver é Brasil Agro, uma empresa que ainda é pouco conhecida por muitos investidores, uma empresa pequena, mas que já pagou quase 20% de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses. É muito dividendo. No geral, assim como a Vale, a Brasil Agro não é uma ação pagadora de dividendos clássica, ela está com um yield astronômico nesse momento, mas esse não é o padrão histórico e também não vai ser algo recorrente. Se você vê esses 20% aí de distribuição de proventos por parte da Brasil Agro, Agro 3, e acha que ela vai continuar com esse padrão nos próximos anos, me desculpa, não é isso que vai acontecer muito provavelmente, mas eu não me surpreenderia se a Brasil Agro pagasse bons proventos, proventos aceitáveis, sustentáveis de forma regular nos próximos anos, beleza? Agora que a gente já viu as 5 ações, a gente pode ir para a segunda parte do vídeo, que é a mais importante na minha opinião, que a gente vai conversar sobre os 5 critérios que você precisa, que você pode utilizar quando você for procurar ações com foco no recebimento de dividendos. Mas se você ficou até aqui comigo, comenta aqui embaixo, hashtag até o final, só os fortes e os melhores ficam até aqui no vídeo.
E como você já deve saber, o Dividend Yield é um ótimo indicador e nos diz muito ali sobre os dividendos da empresa, mas de forma alguma você pode utilizar somente ele na hora de analisar e selecionar ações. Complemente a sua análise com vários outros indicadores e métricas para que você possa ter uma visão geral do negócio, né? E não ser iludido por uma fase boa e não recorrente de alguma empresa. O primeiro critério, além do dividend yield que eu trouxe aqui, que você precisa prestar atenção na hora de você escolher uma empresa visando o dividendo, é um balanço sólido. Isso é muito importante. Muitas pessoas não se atentam a esse detalhe aqui, que muda todo o jogo. O dividendo nada mais é do que uma parte do lucro da empresa que ela distribui para os seus acionistas. Então, a única forma de você receber dividendos consistentes é se a empresa também lucrar de forma consistente, continuar lucrando. Não existe outra saída, não tem fórmula mágica. Dividendo vem do lucro. Por isso é tão importante você ficar atento e escolher empresas com um balanço sólido, boa estrutura de capital também. Nenhum investidor quer comprar empresas que pagam um ótimo dividendo no ano e depois passam a pagar menos dividendo, até dar prejuízo, jogando o preço das ações lá para baixo. E acredite ou não, ninguém quer isso, mas muita gente faz exatamente isso sem se dar conta, né? E quando percebem, já é muito tarde, as ações já despencaram. Esse foi o caso da Oi, por exemplo, que pagava um excelente dividendo até uns anos atrás, um dos maiores do mercado, mas não tinha um balanço sólido e ficou pelo meio do caminho ali. A empresa entrou em recuperação judicial, enfim, você sabe da situação da Oi. Um segundo critério interessante para você utilizar para selecionar boas pagadoras de dividendos é a posição de liderança da empresa no mercado em que ela atua, o famoso market share. A maior vantagem ali de você ser líder, né, ou da empresa ser líder no seu mercado, é o poder de barganha com clientes e fornecedores no quesito preço também. Mas também existe a questão da dificuldade para novos entrantes, né, principalmente se for um setor intensivo em capital. Veja o caso da M. Dias Branco, por exemplo, uma empresa que tem vantagem competitiva, que tem um bom market share, sofreu bastante recentemente e ainda sofre com o aumento do preço do trigo, do dólar, está conseguindo mesmo assim repassar isso para os clientes, esse custo, sem perder sua posição de liderança no mercado e sem deixar de distribuir dividendos também nesse período, mesmo que pouco, né? Provavelmente se ela fosse uma empresa pequena e que estivesse começando agora, estaria sofrendo muito mais, sem dúvida nenhuma, e quem sabe até poderia, né, quebrar ou ser comprada por alguma mixaria ali, como acontece com muitas empresas de diversos setores em momentos de crise. Então, quando você for analisar uma ação, lembre-se sempre de levar em consideração a posição da empresa no seu setor, porque as líderes quase nunca sofrem tanto quanto as pequenas e, a depender da crise, podem até sair mais fortes no setor, e essa é uma vantagem fundamental no longo prazo que traz mais segurança para o investidor. A terceira coisa que a gente precisa ter em mente na hora de selecionar ações de dividendos é o payout dessas empresas, o dividend payout. Para quem ainda não sabe, o payout é só um nome em inglês para descrever o percentual do lucro da empresa que está sendo distribuído para os seus donos na forma de proventos. Então, se ela lucra 10 milhões e distribui 7 milhões, o payout foi de 70%, porque ela pagou para os acionistas 70% do seu lucro. Então, apesar de ser um conceito bem simples, muitos investidores cometem a burrada de ignorar e caem na armadilha de comprar uma ação influenciada por um dividend yield momentâneo, fora de série, que não vai se repetir, né? Que não vai se repetir, pelo menos não por muito tempo. E aí cai nessa cilada. O perigo de você investir numa empresa que te paga 90%, 95%, 100%, 110% do lucro, ou até mais em dividendos, é que sobra pouquíssimo ou nada para ela reinvestir nos seus projetos e continuar crescendo ou pelo menos se mantendo. O ideal é você investir em ações que pagam um bom dividendo e ainda assim conseguem investir para lucrar ainda mais lá na frente. Fora que mesmo as empresas maduras que não pretendem mais crescer tanto, elas precisam investir pelo menos para manter as suas operações rodando, entendeu? É o CAPEX de manutenção que a gente chama. A quarta dica na hora de você comprar ações visando o recebimento de dividendos é sempre dar preferência para as empresas que atuam em setores perenes, né, e de grande importância para a sociedade. Aqueles setores que, sem eles, tudo viraria um caos, sabe? Esses setores existem. O Luiz Barsi até usa o acrônimo BEST para descrever esses setores, do setor bancário, elétrico, saneamento, seguros e telecomunicações. Sem isso, parece que não dá para viver, né? De fato, existem setores melhores que outros quando o assunto é dividendos e você precisa
estar ciente disso, caso você queira ter uma estratégia vencedora na Bolsa de Valores com foco em renda passiva. Obviamente, não são todas as ações desses setores, que o Barsi destaca aqui, que irão bem no futuro em termos de valorização e de pagamento de proventos. E também existem empresas nesses setores que vão optar por não pagar dividendos para investir numa fase de crescimento mais acelerada do seu ciclo de vida. Isso é normal, dependendo do ciclo de vida da empresa, mas é infinitamente mais fácil, eu posso dizer, encontrar boas pagadoras de dividendos nesses setores do que em outros, né? Se você não quiser acreditar no Barsi ou em mim, é só você tirar a prova lá, vai no Status Invest e procura ações no setor de aviação, por exemplo. Aí você vai ver que não paga dividendo, ou entre as fintechs ou empresas de varejo da Bolsa de Valores. Você vai ver que praticamente não existem boas pagadoras de dividendos nesses setores. Para ser uma péssima pagadora de dividendos, a Gol e a Via Varejo precisariam melhorar muito ainda, tá? É por isso outro critério que você precisa ficar de olho é justamente o nível de endividamento do negócio. Dívida líquida sobre EBITDA. O Peter Lynch, um dos maiores gestores de investimentos de todos os tempos, ele disse uma vez que empresas que não possuem dívidas não podem quebrar, não podem falir. E essa aqui é uma verdade simplesmente incontestável, realmente não dá para contestar. Mas qual que é o ponto aqui, né? Empresas, elas têm custos e despesas, todas elas. Se elas não têm lucro, elas não conseguem se manter operando, a não ser que se endividem, né, por um tempo. Mas sendo bem sincero, se uma empresa estiver atolada em dívidas e continuar rodando no prejuízo, o seu risco aumenta muito. Cedo ou tarde, essa empresa vai quebrar se ela continuar girando dessa forma. Por outro lado, caso esse endividamento seja saudável e a empresa consiga honrar os seus compromissos com certa tranquilidade, então a dívida ela pode ser uma ótima forma de alavancagem para que a companhia consiga fazer novos investimentos e até remunerar melhor o acionista, remunerar com mais eficiência. Isso mesmo, se o custo da dívida é menor que o retorno sobre o capital da empresa, a rentabilidade para o acionista é beneficiada. O ROI, o Return on Equity, é beneficiado. Mas claro que existe um limite para isso. As empresas não podem se alavancar até o céu e achar que a dívida não vai ficar mais onerosa, não vai ficar mais cara, por mais previsível que seja o seu setor de atuação. Tá? É importante você analisar o endividamento das empresas, porque o custo da dívida pesa nas despesas financeiras, na DRE, isso impacta o lucro líquido e, consequentemente, impacta também no pagamento de dividendos. Até para você entender as oscilações também dos dividendos que possam acontecer, ocorrer no médio e longo prazo e projetar melhor os dividendos futuros. Por exemplo, se a empresa vem reduzindo a dívida, é possível que os seus dividendos aumentem nos próximos anos, fazendo com que ela seja uma opção melhor, muitas vezes, do que outra empresa, mesmo que o seu dividend yield atual seja menor. Fechado? O contrário também é verdadeiro. Então são esses os 5 critérios primordiais para você analisar uma ação pagadora de dividendos. 5 empresas também interessantes que se encaixam nesses critérios. Claro que não são as únicas empresas e os únicos fatores que você deve analisar, mas já é um bom ponto de partida para suas análises. Então faz o seu dever de casa, estude por conta própria as ações que você estiver pensando em investir e lembra que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Beleza, meu querido? A recomendação que eu fiz e que segue valendo para você é para você deixar o like no vídeo aqui e se inscrever no canal. Essa recomendação você pode seguir sem medo de ser feliz. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!